Em 2001 estreava o filme Mulholland Drive, ou em português brasileiro, Cidade dos Sonhos. O filme que pra muitos é o maior filme do século. É muito comum ver esse filme em todas as listas de top 5 filmes favoritos das maiores pessoas do cinema, né? Dentro da indústria, tanto fora. David Lynch é um cineasta conhecido por esse teor meio onírico nas obras, a galera gosta de falar de um surrealismo, mas Cidade dos Sonhos é tão complexo assim? Fica a questão. É. Cidade dos Sonhos parece ser sobre uma coisa, mas no final eu acho que ele é sobre outra, né? O filme começa com umas montagens que de primeira vista não faz sentido algum. Um pessoal dançando, um fundo roxo. Parece que ainda vai vir a propaganda de mais alguma produtora, né? Blumhouse. Depois disso o filme realmente começa, né? Se assim podemos dizer. Onde uma linda morena está num carro fazendo coisas muito estranhas, não sabemos exatamente o que está acontecendo, sabendo que a gente está em Mulholland Drive, que é uma rua ali, é quase uma estrada, assim, né? Praticamente uma estrada ali que passa por cima ali de Hollywood, e ela acaba embaixo do letreiro de Hollywood ali, né? E nisso, coisas estranhas começam a acontecer, a gente não tá entendendo nada, mas apontam a arma pra ela e aparentemente vão eliminá-la ali. Ela tá com uma cara muito perdida, que nem a gente, ela não sabe de mais ou menos o que tá acontecendo. Mas bem aí tem um acidente e ela consegue fugir dos escombros do carro e não foi, né, alvejada. Aí ela se enfia no meio da cidade, em contrapartida a gente começa a ver a introdução de outra personagem chegando em Los Angeles, Hollywood. Que é a Beth, interpretada pela brilhante Naomi Watts. A carreira dela meio que descolou depois desse papel, né? Meio incrível, assim. Nessa introdução dela já tem um tom muito esquisito, né? Aqueles idosos indo levar ela assim. Eu gosto dos idosos, me dá uma paz, assim, Mas interior. eu Você já acha sinto que esquisito? algo muito esquisito tá acontecendo. Eles são três pessoas muito animadas logo depois de um acidente, então inverte a coisa, a iluminação é outra, e ela chegando toda deslumbrada. Ela chama eles a primeiro momento, fala, será que é os pais? Aí ela chama eles pelo nome, né? E eles chamam ela pelo nome também. Não dá pra entender o que é aquela relação. São só idosinhos fofinhos, entendeu? Aí ela se enfia no táxi e Como tudo é perfeitinho. e vai viver o sonho hollywoodiano dela. E nisso ela chega na casa da tia dela, né? A tia dela, que era uma atriz famosa em Hollywood, é ainda, né? Mas mais da época de ouro de Hollywood, ela sai da casa. A tia dela, que vai pra fora gravar um filme no Canadá, acredito que é comentado ali, e a Beth fica lá na casa dela tentando descolar algum papel. Enfim, a história começa mesmo quando a suposta Rita, porque não é o nome dela de verdade, porque a mulher do acidente de carro, ela não lembra de nada, ela não lembra quem ela é, ela não lembra o nome dela, e ela simplesmente vê um cartaz lá de uma atriz, Rita alguma coisa, e ela vê lá o cartaz de um filme de uma atriz e ela pega o nome dessa atriz, que é Rita, e por aí elas se juntam pra descobrir o que está acontecendo, por que ela tem uma bolsa cheia de dinheiro, quem ela é, o que aconteceu, e altas aventuras aí pra descobrir quem que é Rita. E a partir disso, o filme se desenrola e a gente vai falar sobre o filme no geral, que é um filme bem famoso, todo mundo já viu, né? Se não viu, vai ver antes de ver o vídeo, pelo amor Por de Deus, favor, né? né? Ou também, foda-se também. Eu acho interessante, revendo agora, eu não achei ele tão confuso quanto as pessoas falam que ele é, né? Eu acho que ele é um filme Não, ele é um narrativamente pouco bem confuso. compreensível, né? E assim, tem uma coisa nesse filme que é o filme do Lynch mais fácil de entender. Eu Que achei é o também. que começou a me. Não, calma lá. É. Tem alguma coisa aqui, né? Não é Aham. só isso o filme, Sim. porque eu acho que se você quiser ficar nessa de tipo. Ah, tudo bem, a primeira parte era o sonho e a segunda parte é a realidade. Eu acho completamente ok também você ficar Não, nesse narrativamente é o que faz compreendimento. sentido. E Até é ele isso, fala entendeu? isso meio nas entrevistas. Gente, você não entendeu, é só assiste aí, sabe? É, o Lynch é muito contra falar, né, sobre os filmes. E Ele ele é simplesmente não fala, é muito meio bem engraçado. piadista, né? Ele é bem É, humorado. Então, narrativamente, ele é até bem compreensível, né? Ele entra nessa onda dos sonhos. O que brilha pra mim nesse filme não é nem essa parte de Hollywood, do sonho. É como ele filma isso tudo como um grande sonho mesmo. É tão especial essa filmagem, os planos que ele faz, a forma que ele comunica que aquilo é um sonho. Ninguém fez isso dessa forma, ninguém conseguiu transcender um sonho desse jeito. Os personagens não estão nunca no mesmo plano, assim, os personagens principais. Então tem cenas que são muito marcantes em relação a isso. a própria montagem, uma cena depois da outra, elas conversam ali, mas é como, tipo assim, você tá num sonho, você virou, você tá em outro lugar e começa a acontecer alguma outra Há um coisa. sentido no Outra caos, né? historinha, tipo, agora é outra historinha do cara que vai tentar assassinar e dá tudo errado e fica aquele E visto negócio. isso, não é que os filmes do Lynch são mega complexos de entender, é que a gente tá tão acostumado com uma narrativa mega linear que ele não se preocupa, né? A preocupação dele é em comunicar o que ele quer comunicar
independente da linearidade, vai comunicar artisticamente do jeito que ele acha melhor. A gente que é acostumado muito com... E tem uma coisa que me incomoda muito quando falando do Lynch, que é como se as coisas dele não fizessem sentido. É tipo, é surrealista, ele colocou ali só pra não fazer sentido e tipo, gente, desculpa, vai estudar. Porque as coisas fazem sim um sentido. Tudo que tá ali tá por algum motivo, assim, né? Nem que o motivo tenha sido alguma coisa que aconteceu ali de última hora no set de gravação. Existe um motivo ali e aquilo existe um sentido, né? Eu acho muito, assim, prepotente da nossa parte falar, porque, tipo, é uma viagem só, eu não entendi nada, mas gostei. Assim, sei lá. Acho que pensar um pouco sobre o que você acabou E o de ver. significado ele se faria bem. constrói, né? Se constrói em você também. Você se propor a ver aquilo e sentir. Não existe uma verdade e rever. absoluta Não. nisso, né? Que a arte é tudo sobre isso, né? Tipo, existe um significado certo ali na pessoa. E eu gosto do Lynch realmente não revelar e não ficar, assim, em nada. Em Porque nenhuma ele mesmo entrevista. acho que entende, né? Ele é um cara que expande pra todo lado, né? Ele não, eu acho que ele nada, entende. tipo, filme só não é pra ele. Ele tem que fazer arte, filme, música, enfim. E ele entende como a arte vai ecoar na gente de um jeito que talvez ele não tenha pensado, ele vai falar foda também. E assim, ele trabalha muito nas coisas dele, nos filmes, na série, principalmente Twin Peaks, essa questão de você resolver o problema, você entregar o mistério e meio que aquilo acaba. A obra morre, ela acaba ali. Por exemplo, o filme que mais me irritou recentemente, o Weapons, que você descobre ali que a tia Gladys é uma bruxa e tudo mais, e meio que fica isso, é uma revelação tipo, você descobriu tudo. Não tem Tudo mais... é meticulosamente explicado, né? Não tem mais tons de cinza, é tudo preto no branco, você entende exatamente. Ou tipo, até alguns filmes de Shyamalan, né? Existe isso, assim, uns que não são tão trabalhados. Sai fora. Ou até um filme do Nolan, por exemplo, o Tenet da vida, quando você descobre qual que é a parada, É que é um tudo se clássico, né? encaixa. Vai ter o bloquinho explicação do Nolan, né? O tudo- Interstellar mesmo é legal, aí chega naquele rumo que ele começa a explicar exatamente como ele tá se comunicando com a... E é engenhoso. O Tenet, ele é engenhoso, assim. Sim. Então, quando você entende o que acontece, onde cada bloco você fica tipo assim, putz, que engenhoso. O Tenet, em especial, ele tem essa questão de ser fisicamente possível, caso fosse possível. É, o que o Nolan E gosta, é né? muito interessante. Só que a partir do momento onde você pega aqueles bloquinhos e começa a encaixar nos buracos, o filme acaba. Você fala, tipo, é muito foda. É, exemplo, são jeitos diferentes. Não falando que o Nolan é ruim, o Lynch é melhor, enfim. Eu Só falando que são. exatamente isso. Eu estou falando que são caminhos diferentes. O Nolan é um cara muito mais. Um cinema mega técnico, né? Só que esse cinema mega técnico, ele fecha possibilidades. Então você fecha o filme, é aquilo, você pode achar bonito ou não, Interstellar, gostar ou não, mas ele tá fechado em si mesmo. Enquanto o Lynch, o filme não para de abrir possibilidades, né? Tem um motivo que depois de mais de 20 anos a gente tá falando sobre o Mulholland Drive desse jeito, coisa que ninguém fala de nenhum filme do Nolan, né? Até falam no filme do Nolan, só que não falam, tipo, não existem novas interpretações, Não, novas realmente conversas. É um círculo fechado. Regurgitando é um círculo sempre a mesma coisa, né? Exato, ele se fecha ali. E se falam é porque ele copiou alguma coisa de Páprica no filme. E aí eu acho que no Lynch muita sensibilidade nele como ser humano. Além dele ser um excelente cineasta, mas ele é muito E sensível, presta cara. atenção. É engraçado se pegar realmente a origem, que também trata de sonhos, né? Então o final tem que ser, tipo, tem que falar, tipo assim, será que estamos ou não estamos num sonho? Tem um negócio mostrando, tipo, porra, será que você já não pode ficar, tipo, só teorizando? Não, tem que mostrar lá a porra do peão, não sei o quê. E, tipo, tudo bem o filme ser assim, mas vocês entendem o meu ponto? Que era o ponto do Lynch. Mano, fechou. Então, assim, é meio final de Stranger Things. Será que morreu ou não morreu e mostra? Tipo assim, mano, deixa a gente ter alguma coisa, tá ligado? Algumas pessoas pode ser até genial, mas o que acontece com o passar do tempo é que isso mata o filme e fica tipo assim, né? Era assim. Mas eu vejo como o Lynch é mais sutil, ele interage com o mundo de uma forma mais delicada. Por exemplo, numa das primeiras cenas do filme tem aquela situação do restaurante, que tá aquele cara que vai aparecer depois, né? Que ele tá falando sobre sonhos. E aí ele fala assim, tudo é igual, menos a luz, assim. Eu fiquei tipo, nossa, olha como ele já tá falando de iluminação, como a gente vai ver coisas iluminadas de forma diferente. Meio genial, assim, eu achei só. E tem outras cenas muito geniais, né? Muito cinema comunicando as coisas, que é a cena da Beth indo fazer aquele teste, né? É uma cena muito incrível. Ela faz aquele teste, depois ela entra naquela sala e vê o diretor filmando, uma Hollywood também de fundo. É muito assim... Aquilo ali, ele tá falando tudo naquela cena. O diretor, eles nunca não estão no mesmo plano também.
e ele tá meio que olhando pra ela, mas ele não tá meio a gente não sabe que lugar que ela tá ocupando naquele set também. É muito um sonho Ali acontecendo, atrás, né? mas não exatamente, tipo, qual é a posição dela em relação ao diretor? A gente não tem essa visão. E aí ele tira o fone pra escutar ela, só que nada é dito também, e ele fica meio assim. É uma Porque situação muito esquisita. É meio que ele quer, na lógica do filme ali, ele queria escolher ela, né? Mas ele tem que escolher a outra menina. E olha pra Beth e ele dá pra ver a frustração, alguma coisa ali que ele, tipo, fica, mano, sei lá, tipo, nossa, ia ser incrível se rolasse alguma coisa, não sei o quê, mas não, ele não pode, porque que a Beth nunca pode ser escolhida porque existe uma conspiração em Hollywood. A camada inicial da cebola, né? Cortamos a cebola, tiramos a casca e estamos ali na camada inicial. É a Diane lidando com as coisas, né, no sonho. Então, ela já não gostava, no mundo real, ela já não curtia muito ele e tudo mais. Mas a gente não tem como saber, né? A gente não tem como saber se, por exemplo, se ela se relacionou de fato. Vamos supor, né? A gente não tem como saber se ela se relacionou de fato com a Rita, então se era alguma coisa amorosa mesmo, ou se a Rita só ocupou o papel que ela sempre quis ocupar, né? De ser a estrela do cinema. Na segunda parte dá a entender que elas tinham um namoro ali, né? Então, E tudo mais. eu não dá pra entender e dá pra não entender, né? Porque ao mesmo tempo ela já vai casar com o cara, né? Pode ser que sim, né? Será que ela tem literalmente um lance, durante o filme mostra elas tendo um lance. na imaginação dela. Não, aquela era aquele real. pós. O pós Você acha real. que é real? Não, é real por causa do cabelo. Tipo, teoricamente Sim, real. Nada sim, é real, é um filme, né? Não, eu entendi. Mas a Beth não consegue o papel, ela não consegue ir pra frente, mesmo ela sendo ótima. Então, tipo, ela faz aquele teste lá de elenco. Geralmente, É que ela tipo, acha que é aquela ótima audição. também, né? Não, ela acha que é ótimo. Isso que eu tô falando, é Mas tudo mas percepção do sonho torcida é dela. ótimo, entendeu? Então todo mundo aplaude, o diretor que fala, tipo, é um diretor meio cuzão, não sei o quê, mas aí todo mundo gosta e não sei o quê, e a cena é foda, e fica lá, sendo que geralmente, tipo, porra, primeiro teste de coisa, ela não ia ser nem com o diretor lá, né? Ia ser uma fita com os caras lendo o negócio. Geralmente é assim em Hollywood, né? Então é completamente fantasiado. E aí, tipo, ela vai pra lá. Não que não aconteça em Hollywood, né? Realmente alguém chegar. Eu acho que o Lynch, inclusive, brinca com isso, né? Porque ele teve muitas questões, né, com esse filme de. Ele era pra ser um episódio de Twin Peaks. Um episódio. E não aí, um episódio piloto, né? Ligado a Twin Peaks. Cidade dos Sonhos foi um projeto ligado a Twin Peaks. Mas depois ele não conseguiu, aprovaram ele gravar um piloto, ele gravou o piloto, ele disse que o cara que tava avaliando o piloto viu, sei lá, tipo, essa porra correndo 6 da manhã tomando um achou café, uma merda, ignorando. e depois de um tempo, ele conseguiu luz verde pra fazer um filme até disso. por isso que ele brinca um pouco com isso, né? Ele fala que os caras achavam ruim até ter o cocô de cachorro, ser filmado um cocô de cachorro, sabe? Tipo, dá um zoom depois no filme, assim. E ele fala que é um dos filmes que ele tem mais liberdade de fazer, né? A Cidade dos Sonhos. Então, ele tá brincando com isso também, né? Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que é um sonho megalomaníaco da personagem, onde ela é a estrela, né? A estrela injustiçada, como nós todos nos olhamos, às vezes, como as estrelas injustiçadas, nós não demos certo, porque, enfim, né? Ou é culpa do sistema, ou é nossa culpa. Esse sistema vem, né? Toda essa conspiração mesmo do cara na cadeira, que a gente não entende muito ao certo. Ou aquele produtor que fica, tipo, olhando com cara de cu pra ela o tempo inteiro. O clima dele é foda, né? Esse clima no ar, assim. Mas ele dá uma... Às vezes dá uma tensão, ele dá uma transitada entre gêneros, né? Tem a cena Até da reunião do Café Expresso ali, o cara cospe o Café Expresso, assim. O cara descobrindo que ele também tá sendo traído pela mulher, com Ótimo, o pai da Miley Cyrus. Esse cara que bebe o café, ele é o cara que faz a trilha sonora do Twin Peaks. É o Ângelo Badalamenti? Inclusive ele não é ator, né? Mas parece que é uma piada meio interna dele do Lynch lá. Nossa, eu não reparei. E pra mim, o filme funciona assim, né? A primeira parte é um sonho, a segunda parte é a realidade literal do que tá acontecendo, e o filme em si tem essa metalinguagem porque tudo no final significam outras coisas ainda, entendeu? Então, tipo, mas se é a realidade, por que aparecem os idosos, né? Ou, tipo, por que aparece aquele diabo lá à frente do café? Porque tudo isso no final é a metáfora pra outra coisa ainda, né? Pode ser mil coisas, pode ser a coisa mais simples do mundo, era a chave azul que tava ali do lado. O Lynch, quando perguntado o que são a caixa e a chave azul, tipo, tem na minha cabeça que esse filme, ele finge que a primeira metade é um sonho, finge que a segunda metade é literal, mas no final tudo é uma outra coisa. Ele não é literal no final das contas. Eu acho que ele dá esse desfecho satisfatório até, né, Eu acho que ele engana, ele trabalha ali como ele tem, pra tipo, não é isso, pronto, acabou, mas na real ele é muito além disso. Pra mim continua a loucura dela, porque quando dá essa deixa, ela meio que acorda do sonho, né, ela volta assim, e a gente começa a ver os verdadeiros nomes, quem são as verdadeiras pessoas, aquilo ali também ainda tá muito confuso e nem é tão literal, né.
A gente tem flashes dela na casa dela, ela vai pra cozinha, volta e entra uma mulher, e a mulher sai pegando as coisas, mas ela já teve a relação com essa mulher? Ou será que ela só morava junto? E aí você começa a repensar as relações, né? Enxergando esse filme como um sonho, você começa a conseguir olhar pra essas coisas de outras maneiras. Se elas tinham uma relação amorosa, a Rita começa a ocupar um lugar de necessitar 100% dela, né? Uma vítima de um acidente que não sabe o nome, precisa de muitos cuidados. Na vida real, né, ela tava meio, tipo, ali, meio foda-se pra ela, conseguindo todos os papéis que ela queria, né? Então é um jeito muito, assim, fácil da mente dela lidar, tipo, de colocar ela nesse lugar, né? Mas eu acho que tem vários caminhos, assim, de não certezas. E eu acho que essa é a beleza desse filme. Não, com certeza, não dá pra falar certeza nas coisas. No final de tudo, na minha cabeça, nada me tira que esse filme significa como Hollywood é porca e nojenta, apesar de todos os sonhos. As pessoas vão pra essa cidade cheias de sonhos, tendo uma idealização de como as coisas vão acontecer, de como é esse luxo, que tá na cabeça até da gente que é brasileiro, que é muito distante de Los Angeles, né? E dessa realização pessoal, né? Que é trabalhar nas artes, fazer seu projeto, tudo funcionar e ser meio lindo, assim, né? E no final das contas, você chega lá e é uma cidade completamente decrépita, é uma cidade horrorosa, completamente hostil por baixo dessa camada da idealização que a mídia tem na gente, onde uma época de ouro de Hollywood já acabou faz tempo, como a tia dela que foi embora e deixou lá o que sobrou, né? Você chega fudido lá, você não tem o que fazer, você tem que meio que trabalhar em trabalhos pequenos, ficar que nem a própria Naomi Watts, né? 10 anos fazendo audição e não descolava até vir esse filme com David Lynch, assim, tipo, putz, a Naomi Watts é uma puta atriz, né, gente? Assim, se o sistema fosse meritocrático, 10 anos ali tentando alguma coisa, meu Deus do céu, né? Mas eu acho que ele fica nesse meio termo de mostrar a podridão, mas ao mesmo tempo de mostrar os louros com a Rita. Porque se for ver, o próprio Lynch também viveu esses louros de Hollywood, Com né? certeza. Teve a sua casona, conseguiu fazer seus filmes, então o lado da Ruth é o lado que deu certo, né? Mas quantos dão certo no caminho? Pouquíssimos. E essa brincadeira com os sonhos que ele faz, a própria caixa azul, né? Sei lá, abre a caixinha do subconsciente. Eu acho que ele fala muito de Hollywood, dá essa zoada, mas ele deixa aberto, né? Essa questão dos sonhos, de você lidar com as suas próprias frustrações, né? É meio Lost Highway também, né? Se ela realmente mandou matar, será que é uma culpa ali que ela não tá conseguindo lidar também e ficou fodida da cabeça? No sonho dela, teoricamente, a própria Rita seria parte dela. Nada me tira que realmente esse filme é sobre o teste do sofá, né? Tipo, ele é sobre várias coisas, mas pra mim, é por isso que eu falo da podridão de Hollywood, que não importa os seus sonhos. Você chegou lá e você viu que as coisas funcionam diferente. Como o próprio Lee passou por isso, né? Chegar lá e ver que não é que nem que ele fala, tipo, pintar um quadro. Tipo, o pintor tem que pintar. Tipo, o diretor tem que lidar com várias coisas e ter o corte final ou não ter o corte final, os acordos, essa questão de, tipo, passar por uma audiência teste depois. São muito mais coisas ali. Então, não é aquele sonho. E eu acho que a partir do momento que você descobre como dá pra fazer esse paralelo, né, daquele cara que vai na lanchonete e começa a falar, tipo, eu sonhei com isso já, com esse momento, é tipo outra garçonete, os nomes estão trocados ali de novo. Ele meio que vai descobrindo ali que não é daquele jeito que ele imaginou e ele vai cada vez indo mais ao fundo, ver a porta dos fundos de Hollywood, a porta dos fundos do lugar. Ele fala vai bem indo ali, discreta, na bem, esquininha, né? e aparece aquela aparição que é tipo o diabo, e ali, a partir daquele momento, alguns dizem que ele perdeu a inocência dele de Hollywood. Então, tipo, nada é como o jeito que ele queria que fosse, que esse negócio mágico. Você vai lá, faz sua arte, faz seu filme. Pra você ser escalada pra um filme, você tem que ir lá, sentar com o cara, sentar com o diretor no sofá e fazer tudo aquilo e cobrar esse favor, e nada importa, assim, tipo, os 10 anos de audição que você fez. E eu acho que ele brilha nesse sentido, ele vai fundo, né, em como comunicar isso de diversas formas. Eu acho muito louco como ele filma as duas mulheres, né, enquanto são um sonho, assim. É realmente algo, os planos que ele faz meio de lado, às vezes dá a entender que elas podem ser até a mesma pessoa mesmo no sonho, se ela é só uma projeção do que ela queria ser, ou se ela realmente existe. Até na cama, em determinado momento, ele filma algo meio de lado, parece que elas são uma só, quase um persona, assim. Então, E é muito interessante se você olhar por isso, porque a partir que o filme vai se desenvolvendo, a Rita vai ficando a cara da Beth, tipo, no final elas acabam com o mesmo cabelo, né? Foi o mesmo, e descobrem ali no Clube Silêncio, e tudo começa a realmente acabar a partir dali, porque, né, não tem banda, é só uma gravação. Não tem banda, mas mesmo assim você escuta tudo que tá acontecendo na música, na banda, todos os instrumentos sendo tocados, entendeu? Ele brinca muito com o que é cinema ali, né, naquele momento. Ele fala literalmente, né, e aquilo é cinema puro, né, isso é uma música extra diegética aí, não tá, isso aqui nem tá no filme.
Nem tá sendo tocado, o cara não tá tocando trompete de verdade. É Essa é a gravação, brincadeira. é E essa é a uma gravação. brincadeira. A questão da caixa azul mesmo, né? Ele trabalha nessas camadas desde o mais literal, mais simples, e você pode ir aprofundando sons, enfim, projeção. Realmente é uma coisa que se você vai puxando, por exemplo, a cena do cara incompetente tentando matar, é tipo, será que é a culpa dela por Sim. realmente o cara ter se sucedido em matar a menina e ela não É. conseguir viver com essa culpa, entendeu? Se O ela corpo- realmente mandou matar, e aí é uma. Ou se ela cogitou e aí virou uma piada, assim, né? Exato. Tipo, Ou e é quando muito ela- engraçado mesmo essa cena, né? é. Ele conseguiu fazer uma cena de comédia do nada nesse filme, assim. Ou, por exemplo, quando ela vê ela mesma morta na cama, ela tá vendo o que ali exatamente? Ela mesmo, quando era mais ingênua, né? Tipo, a morte da ingenuidade dela, a morte, né? A morte da própria inocência dela ali na cama, e agora, tipo, porra, ela até consegue ali existir, né, no cenário de Hollywood, mas a que preço, né? E é isso, eu acho que tem um motivo por Mulholland Drive ser um dos maiores filmes do Lynch, é o que o pessoal mais Sim. gosta, né? Porque realmente eu acho que ali, por exemplo, Lost Highway, que você prefere, e eu também prefiro em certos pontos, o Lynch não tava tão lapidado e com tantos recursos Ele conseguiu. assim, Eu né? acho que Cidade dos Sonhos é o que ele sempre quis fazer, assim, o que ele sempre quis emplacar e ele conseguiu, assim, um clássico definitivo é Cidade dos Sonhos. Tem gente que Apesar- gosta mais de Blue Velvet também, mas acho que Cidade dos Sonhos é o clássico dos eu clássicos. gosto mais dos filmes. Na realidade, eu acho que o Magnum Opus mesmo do Lynch é a terceira temporada de Twin Peaks e Twin Peaks Fire Walk With Me. Mas conversa para um outro dia. Vai jogar Alan Wake, vai ler Lobo da Steppe, tem mesma vibe, assim, David Lynch também. E vai Com ver certeza Twin David Peaks também, né? Lynch Que deve... tá vindo de Twin Peaks, né?